Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Pai do Senhor. E vamos lá, né? Vamos de maldição. Eu tava comentando com uma amiga minha esses dias, tanta gente falando de bênção, né, gente? De vitória. E aí Deus levanta eu pra falar de maldição, ver se pode, né? Mas eu tenho recebido muitas, como é que eu vou falar? Muitos comentários que não tinham ouvido falar sobre isso ainda, né? E isso é muito sério. Muitas vezes a gente erra, a gente quebra princípio do Senhor por não conhecer as Escrituras. Por isso que sempre eu falo nos vídeos, né? Vamos buscar, ler a palavra, buscar na palavra, tá bom? Vamos lá, hoje nós estamos na oitava maldição. A oitava maldição diz: amaldiçoado todo aquele que se deitar com a sua irmã, filha de seu pai ou sua mãe. Olha que sério. Como eu disse, né? Desde o sexto até o nono vai falar sobre leito, né? Então aqui tá falando aquele que se deitar com sua irmã, né? Gente, olha, às vezes a gente pensa assim, isso não pode, né? Tá acontecendo isso aí, mas acontece, né? Já teve um vídeo que eu falei sobre as famílias disfuncionais, que são famílias onde o pai é pai, mas tem irmãos que não são do mesmo pai. Vamos falar assim, tipo assim, aquela mulher tem uma filha que é do marido, né? E aí tem outras filhas com outros filhos, né, homem com outro marido, ou seja, ela é irmã só por parte de pai. Acho que é mais ou menos isso. Acho que é mais ou menos isso. Irmã de seu pai ou irmã de sua mãe. Tanto que ela que é irmã só por parte de mãe, ou que é irmã só por parte de pai, mas tem filhos de um outro casamento. Olha aí como que gerou essa consequência, né? Nós estamos vivendo numa época onde aquela família tradicional de pai, mãe, filho, viver até que a morte o separe, tá deixando de existir, né? Perdemos esses valores aí. E aí a gente se encontra numa família agora onde muitas vezes eu tenho um filho e depois eu me separo, né? E aí eu tenho filhas com outro marido que eu casei. Tá, e daí dentro da minha própria casa, o meu filho vai e se enamora ou se apaixona pela minha filha. Porque não é irmã dele, né? Na verdade é filha de um outro pai. Isso é sério, eu conheço casos, tá? De parentesco, né? Eu esqueci o nome desse pecado, mas existe um pecado se casar com parentes, né? E a gente vê isso sim na realidade, tá? Mas a Bíblia está sendo bem clara que relacionamentos, ainda mais intimidades com pessoas consanguíneas, pessoas do mesmo sangue, tanto da mãe quanto do pai, né? Traz para si maldição. É a oitava maldição. Aquele que se deitar com sua irmã. Tá dizendo aqui claramente que é um rapaz que se deita com sua irmã. E essa sua irmã é filha tanto do seu pai quanto da sua mãe. Isso fora, vamos chegar mais a fundo aqui, né? Como eu sempre faço nos vídeos, só pra gente meditar, refletir. Muitas vezes a gente tem um menininho, né? E depois temos uma menininha, irmãos, né? E normalmente isso é muito comum, muito normal dentro da própria casa, as primeiras relações as sexuais, afetivas são entre irmãos, né? Eu já vi de verdade duas crianças, uma atrelada em cima da outra, né? Eram do mesmo sexo, mas diz que estavam tendo relações, né? Não sei onde elas viram, né? Que elas tinham na época que eu vi uns 5 aninhos. E eu achei aqui um absurdo, Pra mim, elas viram aquele ato ou na televisão ou os próprios pais, né? Porque a gente às vezes pensa que as crianças estão dormindo, mas estão nada, menino. Criança é inteligente, é sabido. Criança é sabido. Os pais têm que tomar muito cuidado, né? Isso é real, gente, tá? Isso é real. E muitas vezes nossas casas, ao invés de estar sendo abençoadas, estão sendo amaldiçoadas. Por quê? Por falta de cuidado nosso, né? A Bíblia diz que nós temos que cuidar
dos nossos olhos, porque tem as concupiscências dos olhos, tem as concupiscências da carne. Então a gente tem que tomar cuidado dentro da nossa casa, né? Porque as nossas crianças estão soltas, induzidas por qualquer tipo de atmosfera, por qualquer tipo de televisão, né, de programa de televisivo. E eu vou falar mais, né, eu lembrei aqui agora conversando com vocês, de um parente meu, né, que ele era pequenininho, eu acho que tinha uns 5 aninhos, 4, 5 aninhos, e o meu parente tinha uma empregada, né, que é o pai dele, esse é o meu parentinho. Eu não vou citar grau de parentesco, que é para não evitar, né, constrangimento, né. Mas tem um parente meu que tinha uma empregada, e essa empregada, enquanto a esposa dele ficava na loja, ele trabalhava fora, e ele tinha uma criança, duas na verdade, né? Só que essa uma era pequenininha e precisava de cuidados. Então essa mulher, ela limpava a casa e ficava cuidando dele, né? E aí o pessoal fala que ele viu na televisão, numa novela, que na época que eles assistiam, né? Eu não lembro o nome da novela, mas o rapaz chegou empurrando a mulher no estábulo, né? E deitando em cima dela. E eu não sei se é Ana Raiz, é Trovão, um trem assim. E aí, menino, o menininho viu aquilo, não sei que horário que passava, não lembro mais. Mas a empregada foi arrumar o quarto e ele chegou lá empurrando a empregada na cama, né? E eu lembro que toda a família comentou, né? E isso ficou até tipo assim, que é isso? A influência de uma televisão, gente, influência de uma televisão, né? A empregada levou na esportiva, mas ela se assustou com uma criança naquela idade, né? Tá empurrando ela na cama para fazer igual uma cena de uma novela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, muito cuidado, muito cuidado. Nossos filhos são espirituais desde que nasceram, então eles captam tudo do ambiente. Tudo. Se vocês verem bebês agitados do nada, comecem a orar, orem, porque eles estão sentindo algo no ambiente, que a pele deles é sensível. Né? A Bíblia diz que se nós fôssemos como criança, nós entraríamos no reino. Por quê? Porque a passagem do reino talvez seria mais visível para nós na pele de criança do que na pele aqui, né, da jacareoa, que a gente já tem pele de jacaré. Eu brinco com meu marido sempre que a gente já tem pele de jacaré, né? Já é pele grossa, pele dura, né? Então, gente, ó, é muito sério, tá? Se você tem uma criança, se você já viu cenas de duas crianças que você conhece, que é da sua família, que é da sua linhagem familiar, seu parentesco, né? Que você venha. Gente, os meus vídeos é para, tipo assim, nos levar a uma reflexão e também para que você leve uma reflexão a outras vidas, né, para que isso não aconteça dentro dos nossos lares, né, para que essas coisas que o Senhor não aprova não aconteça, porque irmão com irmão não podem ter relações sexuais. E não é só um irmão inteiro, né? Eu acho engraçado que lá na Bíblia lá a gente vai ver de que Adão, ele é casado com uma meia-irmã dele. Tem estudos que falam que Sara, ela é uma meia-irmã de Abraão. Agora a gente tem que entender toda uma linhagem lá atrás, né? Porque eu sou casada com um índio, então assim, tem algumas coisas das culturas que a gente consegue captar, né? Então, para um indígena, só o grau parentesco do pai é que tem linhagem. Então, por exemplo, como é que eu vou explicar? É mais ou menos assim. Entre o meu marido e o meu cunhado, os filhos do meu cunhado é como se fossem filhos do meu marido. Entendeu? Porque tem a mesma linhagem paternal. E os filhos do meu marido é como se fossem filhos do meu cunhado. E da minha cunhada mulher? Não, aí não entra como filho, por quê? Porque o pai da criança não é da linhagem paternal, é outra linhagem. É interessante, isso eu aprendi num curso que eu fui em Porto Velho, né, quando eu dava aula na educação indígena. E eu achei aquilo muito interessante. É como se os filhos da minha irmã não são meu parente. E os filhos do meu irmão são como se fossem meus filhos. Isso é muito interessante. Eu não vou a fundo aqui, que nós não estamos estudando antropologia e nem história. Nós estamos estudando aqui os pecados aqui das 12 maldições para a gente evitar que aconteça na nossa casa, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos, né? Porque a nossa margem de alcance é a nossa parentela. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé.
e é pior que os incrédulos, tá? Então, que você escutou alguma coisa, faz parte do seu cotidiano, guarde para você. Encontrou um caso ou lembrou de um caso, vai lá, conversa com a pessoa, não faz mais isso não, né? A tia ou a mamãe ou a prima aprendeu que isso é pecado, então faz mais isso, né? Se você puder, já faz uma oração ali, pedindo perdão ao Senhor. Se você não puder, só orienta, né? Porque às vezes você faz aquela oração pedindo ao Senhor e a pessoa nem quer sair da maldição, né? Mas eu tô falando aqui com quem quer mudar de vida. Amém? Que Deus abençoe o seu domingo. E hoje é véspera de Natal do ano de 2023. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua casa, dar luz na mente, fogo no coração, entendimento para que 2024 venha com sucesso e você consiga realizar todos os seus objetivos que ainda talvez não conseguiu por estar carregando peso, bagagem de maldição que você pode soltar, parar de fazer e deixar na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe muito, muito mesmo a sua casa. Tenha um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo no seu coração. A paz do Senhor Jesus.